Olá pessoal, boa noite. Mais um domingo juntos. Hoje nós vamos dar seguimento aos nossos vídeos do Setembro Amarelo, um mês de prevenção e combate ao suicídio. E vamos conversar um pouco sobre essa questão que traz tanto desconforto e que infelizmente tem sido cada vez mais frequente junto aos nossos jovens. Então, para a gente começar, é importante entender que o suicídio é um ato final que vem decorrente de uma série de acontecimentos ao longo da vida, sejam esses acontecimentos reais ou frutos de uma interpretação minha em relação a um acontecimento. Ficou um pouco confuso, né? Mas eu explico melhor. Vou dar um exemplo. A gente está diante de um adolescente que acabou de terminar um namoro. Esse é o fato real, concreto. E aí eu tenho a interpretação dele em relação ao que aconteceu. E ele começa a achar que nunca mais vai encontrar alguém que vai fazer ele feliz, que nunca vai conseguir constituir família e que vai acabar terminando a vida sozinho. Isso é a interpretação dele do fato. E aí a gente junta com outros fatores de risco, que são a existência de outras patologias psiquiátricas, como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico, ou a gente junta com um adolescente que sofre bullying na escola, que está vivenciando perdas, violência doméstica, ou que faz parte de um grupo de minorias, sejam religiosas, étnicas ou de escolha de orientação sexual. E a gente junta isso tudo, acaba virando uma grande panela de pressão que fica borbulhando ali e gerando cada vez mais angústia, mais mal-estar, mais tristeza, insegurança e inclusive dor. O exemplo que eu dei foi de um relacionamento amoroso, mas a gente sabe que existem várias outras questões, o relacionamento familiar, a relação com o desenvolvimento acadêmico ou em esportes, tudo isso pode acabar contribuindo para ser um gatilho e ser mais um fator para encher essa panela de pressão. E aí, como que a gente consegue enxergar que tem alguma coisa diferente com o meu adolescente dentro de casa ou com o meu vizinho? A gente sabe que eles enviam sinais pra gente que a gente consegue ver. Geralmente é aquele adolescente que fala frequentemente de morte, é aquele adolescente que começa a ter alteração de comportamento, alteração emocional, do apetite, do sono, acaba ficando mais agressivo, começa a usar substâncias. Então isso tudo a gente tem que enxergar e ver que tem que acender uma luzinha de que a gente precisa sim procurar ajuda. Então, esse vídeo, a minha ideia é que a gente consiga enxergar algumas nuances dessa questão que é tão importante. A gente tem que entender que, primeiro, falar sobre suicídio é muito importante. Não aumenta as chances do adolescente cometer suicídio, isso é mito. Então a gente precisa conversar abertamente sobre isso dentro da nossa casa com os nossos filhos. E outra questão é que a gente precisa fazer um acompanhamento multiprofissional com o especialista, que é o profissional da saúde mental, que é o psiquiatra, em acompanhamento junto com um psicólogo. E para finalizar, a gente, como pessoas, como seres humanos, não como médica, como educador ou como pai e mãe, nós precisamos exercitar a nossa empatia. A gente precisa estender a mão para essas pessoas que estão em sofrimento. A nenhum de nós cabe julgar o grau do sofrimento, o grau da dor do outro, se é importante ou se é relevante. Cada um sabe a dor que sente, cada um sabe aquilo que está dentro de si e o que está passando. E a nós cabe acolher, abraçar e dar suporte. E isso a gente vai conseguir melhorar muito em associação com os nossos profissionais para poder ter o melhor desfecho dessa situação, para a gente não chegar a esse fim tão trágico. Então, vamos aproveitar que essa semana está começando e exercitar cada vez mais a nossa empatia. A gente deve julgar menos e abraçar mais, dar mais sorrisos e mais acolhimento para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? Então, boa semana, fiquem com Deus. Semana que vem tem vídeo novo, a gente vai falar um pouco sobre depressão na infância e na adolescência. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus. Um beijo!